Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde, nessa segunda-feira. Hoje é o 5º dia do mês de abril do ano 2021. Hoje, de uma fala especial do comandante da Marinha Mercante. Comandante Koller, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Tadeu, boa tarde a todos os telespectadores, aos amigos que já nos acompanham. Estou de volta. Hoje nós vamos falar sobre o SOS, o sinal de socorro mais conhecido que existe. O sinal SOS surgiu no final do século XIX. Até então, não existia comunicação navio-terra. A comunicação terra-terra era feita por telégrafo com fio. E como não havia sido ainda criado o telégrafo sem fio, um navio que saísse de um porto para atravessar o mar, um oceano, ele ficava fora do mundo, com certo exagero, mas a gente só ia sentir falta dele se ele não chegasse no tempo estimado ao porto de destino. Com o advento do telégrafo sem fio, criado por Guglielmo Marconi, o italiano, por volta de 1895, os navios passaram a ser acompanhados, pelo menos num caso de socorro, eles poderiam pedir atendimento, socorro, pedir assistência. O primeiro uso do telégrafo sem fio por navio, no sistema navio-terra, aconteceu nos Estados Unidos em 1899, no finalzinho do século, que uma barcaça pediu assistência e deram essa assistência e foi resolvido o problema dela. No primeiro Congresso Internacional de Telegrafia, em 1903, a Itália sugeriu que fossem utilizadas as letras SSS, DDD, para uma embarcação em perigo pudesse ser ouvida em qualquer momento e pudesse ser atendida. Eu peço agora para que projete a foto número 1. Esse relógio, ele existia em todas as estações rádio. Esse setor, essas marcas vermelhas, essas lâminas vermelhas, indicavam que de 15 aos 18 minutos e de 45 a 48, todas as comunicações via telégrafo sem fio, código Morse, tinham que ser paradas para que, se alguém estivesse pedindo socorro, nesse momento, pelo menos, tivesse mais chance e todos paravam, um poderia ajudar o outro, replicar a chamada. As cunhas verde, de 0 a 3 minutos e de 30 a 33, era para quem estivesse falando em fonia, com voz. E também deveria ser parado para que esta comunicação alguém pudesse pedir um auxílio, como, por exemplo, o auxílio Mayday, que é o pedido de socorro Mayday, que é verbal. Muito bem. Em 1904, Marconi, como o SSS-DDD não pegou, o Marconi sugeriu as letras CQD para sinal de socorro vindo do navio. Começaram as especulações e imaginaram como é que se vai... Por que é isso, é CQD? Alguns aventaram a possibilidade de ser Come Quick Danger, venha rápido, perigo. Mas o próprio Marconi depois desmentiu e disse que não era iniciais de nenhuma palavra. Mas foi a Alemanha o primeiro país a adotar o SOS em 1905. Em 1906, a Conferência Radiotelegráfica de Berlim
vamos dizer assim, oficializou o uso do SOS como sinal de socorro internacional. Vamos para a foto 2, por gentileza. Esta foto 2 é o momento em que um comandante, provavelmente no momento mais tenso, né, da viagem, da carreira dele, acompanha o rádio oficial, rádio operador, a enviar sinal de socorro. É provavelmente o momento mais terrível, né, que se pode enfrentar durante a viagem. Ter que pedir socorro no meio do mar. Alguns estudiosos acreditam que o SOS é derivado de SOE, que os alemães já usavam. Por quê? Porque eu vou explicar com algum detalhe. A letra S em código Morse são 2 pontos. O que a gente verbalmente diz assim, di. E a letra O são 3 traços, o que verbalmente a gente diz da. E depois tem 3 S. Então, o sinal de socorro, o pedido de sinal de socorro, no código Morse, na telegrafia, é di, da, di. É um som que realmente marca. E disseram, então, especularam, que a letra E, como é um ponto só, poderia desaparecer na hora do pedido de socorro, como a interferência atmosférica, os equipamentos não eram tão bons, e então disseram que foi escolhido o S. O Marconi, em 1918, disse o seguinte: SOS foi escolhido pela forma com que o som se apresenta. É marcante e mostra que o navio está em risco. O CQD, que eu propus, também não tem a mesma coisa, não tem nenhum significado a não ser silêncio, eu estou pedindo socorro, reverberem o meu ato, repliquem o meu pedido. A foto número 3 mostra um navio inglês, na época a Inglaterra dominava o mundo, em 1909, quando utilizou o SOS pela primeira vez. O nome desse navio é Slavonia e era de uma enorme companhia de navegação inglesa chamada Cunard. O SOS, alguns estudiosos tentaram dizer que o SOS significava Save our souls, save our ship, salve-nos, salve nossas almas, salve nosso navio. Mas também o próprio Marconi disse que não tinha nada a ver. E um detalhe, o CQD, mesmo depois de ter sido estabelecido como oficial, vamos dizer assim, não foi utilizado por alguns anos. Não foi utilizado por alguns anos. Por quê? Porque ele tornou-se o mais comum, embora realmente o mais significativo, SOS é muito mais do que CQD. Agora nós vamos falar para o Titanic. A próxima foto, por gentileza. Aí, nesta foto, está o Titanic, no momento em que ele saía do porto de Southampton, na Inglaterra, com viagem para os Estados Unidos. Ele está aí sob o comando do comandante Edward Smith, um homem extremamente experiente, 62 anos de idade naquela época, já era bem mais do que 62 anos hoje. Ele tinha muita experiência e ele já tinha comandado, antes do Titanic, o navio Olympique, que era, na época, o maior do mundo. Este comandante era tão conhecido e tão considerado por sua firmeza e, ao mesmo tempo, gentileza no trato com as pessoas, os oficiais, que tinha milionário que, quando ia ou voltava dos Estados Unidos, só vinha em navio que o comandante Smith estivesse comandando. Eu imagino aquela história de dizer que nem Deus afunda, eu imagino que alguém, provavelmente milionário, pretensioso, que só viajava com o comandante Smith, que era muito seguro e no maior navio do mundo, quem sabe em algum momento ele pode ter dito, esse aí ninguém afunda. Mas o Titanic, então, saiu do porto de Southampton no dia 10 de abril de 1912.
ele se dirigiu para os Estados Unidos, mas antes ele atravessou o canal, foi à França, ao porto de Cherbourg, embarcaram alguns passageiros, dali ele voltou para as Ilhas Britânicas e foi para a Irlanda, pegou um porto que hoje mudou de nome lá, e pegou alguns passageiros e seguiu para os Estados Unidos. 4 dias depois, saiu no dia 4, dia 14, aconteceu o acidente. Ele colidiu com a iceberg. Hoje já há outra versão, que a chapa do costado de bombordo pode ter sofrido um processo, tanto que há uma foto em que parece que estão escondendo o lado de bombordo. Isto está sendo estudado agora. O navio transportava 2.224 passageiros. Havia a nata da sociedade americana, europeia e, certamente, inglesa em si. Havia homens dos mais ricos do mundo, pessoas badaladas no jet set internacional, numa época que ainda não havia avião, o avião foi em 1906, que começou. Portanto, o navio era uma sofisticação muito grande e era como se viajava. O navio, então, chocou-se com o iceberg, fizeram de tudo, quem assistiu o filme sabe, aquilo ali é uma certa reprodução, até o momento em que o comandante dirigiu-se ao primeiro oficial rádio, chamado Jack Phillips, e disse: emite o sinal de socorro. E o Jack Phillips, por hábito, emitiu CQD. CQD, 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 aguardou um pouco, CQD, 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 aguardou um pouco, até completar 6 vezes. Ele então viu que um colega dele, segundo o rádio, o oficial, deixe-me ver o nome aqui, o oficial Brides, segundo oficial de comunicação, mantinha um diário, e ele escreveu: eu entrei na estação rádio e disse para o Jack Phillips, usa o SOS, quem sabe será a última vez que a gente vai usar. Disse em tom de brincadeira, ou pelo menos a gente usa antes de algum problema. E o Jack Phillips, então, mandou SOS. Coincidentemente, um navio inglês, chamado Carpathia, ouviu, estava bem longe, outro navio passou mais perto, mas não quis atender, num verdadeiro crime, seguiu em frente, e o Carpathia veio, já era quase no dia seguinte, e ele conseguiu resgatar, conseguiu salvar 700 pessoas da morte. Eu gostaria de mostrar agora a foto do comandante. Esta é a foto do comandante, é realmente um cara marinheiro, né, de cara. A próxima, por gentileza, a foto dos oficiais tirados no Titanic. Essa foto é muito difícil da gente ver. E a outra foto, o Carpathia, a gente só vê a foto do Titanic, está aí o Carpathia, que salvou 700 pessoas. Os Estados Unidos só adotaram o SOS depois do desastre do Titanic. Então, morreram mais de 1.500, é o maior desastre da navegação em tempo de paz. Agora, eu vou fazer um breve resumo, ao término dessa apresentação. Por que, a gente se pergunta, o SOS é um sinal que impressiona tanto? Talvez porque ele seja emitido num momento de extremo desespero, o momento em que o único link que se tem com a Terra é o pensamento. Talvez, pode ser também que o peso do afastamento e da solidão aumente aí, multiplique por 10 vezes a ameaça de uma iminente perda e, ao mesmo tempo, definitiva. E a última especulação que a gente pode fazer é que talvez seja o último e único grito de quem não tem a quem apelar. Isso pode significar a atração que todos têm, curiosidade pelo SOS. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima.